Fala, nerdice! Tudo certo? Aqui é o Bruno e sejam bem-vindos a mais um novo programa do Nerdice Carioca, o seu programa favorito que pessoas leigas conversam sobre a cultura pop em geral. E hoje é o ritmo de Ahá, junto com o Eduardo Lavinas. Fala, Eduardo, tudo tranquilo, cara? Qual é, Bruno? É hoje que o Eduardo vai entrar no mundo dos games. Vai entrar no mundo, não sei se vai sair mais não, hein? Não sei se vai sair mais não. O que a gente vai debater hoje, Bruno? Hoje o programa tá recheado aqui hoje. A gente vai falar uma perda de coisas. Vamos falar hoje sobre alguns depoimentos que o Adam Driver deu sobre Star Wars, sobre Han Solo e seus pais. Vamos falar também da DC, desse fandom, algumas coisas desses lançamentos que eles fizeram nesse final de semana aí, anúncios de algumas coisas e tal. Também vamos falar sobre os adiamentos dos filmes da Warner que também foram. Vamos falar do tão famigerado, tão combatido teaser do Snyder Cut. Também vamos falar isso. O que a gente achou do Lex Luthor da Bolívia, da Colômbia. Vamos falar também. Chegou! E vamos falar, por último, do jogo que tá abalando gerações. O jogo aí que tá já chegou chutando a porta por alguns, já estão saindo estudos, já estão saindo dados, que seja o maior lançamento da história do PS4, assim, de vendas. Já chegando, chutando porta. Lógico que vamos falar de The Last of Us Parte 2 aqui, que a gente achou da história. Lembrando, a gente não jogou o jogo ainda, mas a gente viu os gameplays já, a gente tá já sacando da história, que a gente vai falar sobre as nossas primeiras impressões. E eu só queria avisar que buguei até aqui. O vídeo e o áudio, né, o podcast, vai ter spoilers. Então, se você não quer saber sobre spoilers do The Last of Us, não assista esse vídeo, que realmente vai estragar muito a sua experiência. Por favor. Não, assim, você que tá assistindo vídeos, esse negócio do spoiler e escutando no nosso podcast, calma que o The Last of Us vai ser o último assunto do programa. Então pode ficar aí por enquanto. Quando a gente for começar... A gente vai fazer um alerta, assim. A gente vai fazer um alertazinho de spoiler. Falei, galera, vai começar o spoiler aqui agora. A gente vai falar aqui sobre o Pikachu que morre no final. E beleza. Eu só queria fazer um agradecimento. Fala de morte não, calma. Eu tô falando do Pikachu, cara. Pikachu, do personagem lá do Digimon, pô. Então, eu só queria fazer primeiramente um agradecimento a todo mundo que está assistindo esse vídeo, porque nosso último vídeo a gente bateu o recorde de visualizações no Facebook, cara. Mais de 440 visualizações. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo a gente no Spotify, no Anchor, no Spotify, no Google Podcast, no Facebook também. E muito obrigado a vocês que estão assistindo. De verdade, cara, 400 e poucas visualizações, rumo aos 500 visualizações. Quem sabe até o 25º episódio do nosso programa, que a gente separou para falar algumas novidades que vai ter no nosso programa, a gente não conseguiu alcançar essa meta de 500 visualizações. Se chegar a 500, o Ryan Johnson vai participar. Vai ser o convidado. Ryan Johnson, JJ Abrão e Zack Snyder. Vai ser a Trindade, pô. Trindade do bem. Trindade do bem. Mas então vamos partindo já para o início do nosso vídeo de verdade, né? Sobre os comentários de Adam Driver. Fala aí, Eduardo, sobre os comentários que o Adam Driver fez na internet. Desculpa você que estão vendo e ouvindo esse podcast, mas vamos sim falar de Star Wars. Tem que ter, gente. Tem que ter, sabe? É um bloquinho que você vai falar qualquer coisa, mas tem que ter Star Wars no programa. Todo programa tem que ter. É a nossa marca registrada. E a notícia de Star Wars dessa semana foi a polêmica declaração de Adam Driver, nosso querido Kylo Ren, dizendo que Han Solo e Leia não foram bons pais para Ben Solo. E casos de família. Tu já tô vendo o memezinho lá do Naruto, sentado no balanço, com a carinha do Adam Driver, tu já viu? Sim. Ele tá triste, então, ele é com a cara do Ben Solo. Assim, já não bastava ter um tio querendo te matar, você ainda tem pais ruins. Coitado do Ben Solo. Hashtag ele esteve certo, né? Ele estava certo. Você concorda com ele, Bruno? Assim, o Han Solo não foi o exemplo de pai, né? Acho que o Han Solo não é um exemplo de nada, talvez de um amigo, né? Mas acho que não é exemplo
muita coisa, não. Nos filmes mesmo apresenta isso, que ele ficou um pouco fora da criação do garoto. Ele não conseguia largar realmente a vida dele de contrabandista, de coisa e tal. Que acontece realmente na vida de muita gente. Mas eu acho que sim, eu não sei, não foi muito bem explorado isso nos filmes. Mas talvez a Leia, né? Eu acho que tanto que ele tinha um contato muito maior com a Leia nos filmes, eu acho que isso é apresentado até no último Jedi, mostra isso, né? Enquanto ele mata o pai, a sangue frio praticamente no primeiro filme, quando ele vai ter que acertar lá o tiro pra matar a Leia, ele não consegue. Então, E tu, Dudu? cara, eu meio que concordo com a Adam Driver, cara. Porque, Errado ele não tá, né? Sabe que coisa errada ele não olha tá. só, olha só, lembrando que os caras largaram ele com o tio, né? Tem essa história também. Vai lá treinar com seu tio. Ah, ele foi treinar, mas foi largado pelos pais. Ficou lá um mês de curso Colégio técnico lá. interno. Largaram ele lá no colégio interno. Em actor, conversando com os porre. Ficou lá treinando com um maluco. Tem uma coisa que eu sempre falo. Ele tem uma pressão, que ele é da família Skywalker, né? Ele é neto de Darth Vader. Tem uma pressão psicológica, o nome do cara. O Bruno tá rindo, mas é sério. Não, eu tô rindo, não. Eu tô vendo o vídeo aí. Não, mas é sério. A pressão do nome da família Skywalker e o cara não aguentou, velho. Ben Solo. Eu entendo o Ben Solo ter virado Kylo Ren. Eu entendo. A pressão muito. E o tio tentou matá-lo. No filme de vocês. No filme de vocês, o tio tentou matá-lo. O tio, que é uma das coisas que falando sério, eu particularmente é uma das coisas que eu mais detesto nos últimos Jedi, é pensar que aquele garoto sonhador que era o meu exemplo de vida lá no Retorno de Jedi tentou matar o sobrinho no 8, né? Então, mas tá lá. Matar lá, tentou matar o sobrinho. Ah, mas ele sentiu a voz negra. Ele sentiu a luz negra do pai também, mas mesmo assim tentou salvar o pai até a morte. Por que o sobrinho tentou matar? Mas eu não vou trazer essa discussão agora. O pessoal já sabe o que eu acho daquilo. Mas ele teve o tio, assim, só trazendo assim, ele teve o tio que tentou matá-lo, né? Então, aí você pode falar, foi por causa da luz negra. Meu tio matou um cara, né? Aquele filme lá, clássico. Lázaro Ramos. Meu tio quase me matou. É uma pressão. Assim, claro que o Anakin, o pessoal compara muito com o Anakin. O Anakin tem aquela pressão do escolhido pra caralho. Que aquela pressão é foda do Anakin. E o Yoda, e aquela cena do Yoda mandando tira esse garoto daqui também é uma coisa que eu tenho raiva até hoje. Raiva não do filme, eu como Anakin. Eu pensando eu como Anakin. O Senado todo fala do modo de você. Aí você vai se converter pro lado negro. Eu acho que faltou apoio. Assim como Darth Vader, faltou apoio para Ben Solo. Por isso que essas pessoas vão pro lado negro da força, por falta de apoio. Por isso que eu entendo. Cadê o abraço, amigo, né? Não tinha abraço. Tanto que o pessoal reclama do Reylo, mas é a única garota, falando sério, assim, sem sacanagem, é a única pessoa que escuta o moleque. Moleque, né? Mas escuta o cara. Acho que tem muito isso também, né? Verdade. Mas eu comentar alguma coisa ou próximo? Vamos partir pro próximo, então, que é os anúncios da DC Fandom, né? Que teve aí algumas coisas. E a gente vai aproveitar, vamos falar sobre algumas coisas aí. Falei, Eduardo, as coisas que você separou aí sobre a DC, só explicando. A DC anunciou nesse final de semana que ela vai lançar um evento tipo nosso aqui, em casa, né? Cada um na sua casa, um evento na internet, uma live na internet para comemorar, fazer uma comemoração aos fãs da DC, né? Que é a DC Fandom. Vamos reunir os fãs da DC, vamos comemorar a importância dessa grande editora, né? Além, claro, de ela também tem a troca, né? Ela vai promover as suas produções, né? Que vão sair nos próximos anos. É como se fosse a Comic Con da DC, mal comparando assim, né? E já foi confirmado que ela vai ter presença de atores, de quadrinistas, diretores, de equipe técnica lá, de várias produções, né? De filmes, séries e quadrinhos, como eu tinha falado, né? Então, assim, só para recapitular, só para dar uma passada geral, de filmes vai ter a galera do Aquaman 2, né? O The Batman, Adão Negro, Shazam. Matt Reeves, meu amor. Vai estar lá. E o Snyder Cut, que a gente vai separar um bloquinho para falar depois. Calma aí. Espera aí. Snyder Cut. Espera.
Esquadrão, antes que você fale, mas saiu a notícia essa semana. A gente vai falar, calma. Esquadrão Suicida do Gunn e Mulher Maravilha 1984. E também de algumas séries, né? As séries, principalmente as séries da CW, né? Do canal CW, né? Que é Batwoman, Raio Negro, Legends of Tomorrow, Stargirl, Patrulha do Destino, Flash, Lucifer, Pennyworth, que eu não sei porque que o Alfred dá uma série, Supergirl, Supergirl Lois, Titãs em Ação, Titãs e Watchmen. E tanta série desse, né? Pelo amor de Deus. Então... Eu não tenho nem comentado as séries, porque eu já tô meio enjoado de assistir um pouco das séries no formato convencional, né? Não é nem os da CW em si, não. Que eu já assisti muito, cara. Assim, o meu começo realmente de assistir séries foi nas séries da CW. Então, quando eu assisti Arrow, eu não parava de assistir, cara. Eu falei, caralho, essa série, uma série de não sei o que, não sei o que. Mas agora eu já tô um pouco enjoado nesse formato de 22 episódios. Pra mim, agora, quanto menos episódios, melhor numa série. Mas os filmes a gente vai comentar aí, né? Então, as séries eu ainda acompanho. Só pra fazer um comentário, eu ainda acompanho algumas Não, ainda por favor. Acompanhar. É porque a série, Bruno, eu não sei, eu mal comparando, eu acho que essas séries da CW, elas são aqueles quadrinhos semanais que a gente comprava na banca, Sim. que era aquela história da semana. Não é grande saga, é só a história da semana pra você ficar ali. Só que com limite de orçamento, né? Só aquela pra você ficar alimentando enquanto o grande lançamento não vem. Enquanto o The Batman não chega, eu fico vendo Flash aqui. Tá, vai. Não cobro nada, mas eu ainda fico. Acho que ela tem eu não julgo tanto, porque ela tem como é que eu digo? A aposta dela é menor. Ela mesma, ela não quer ser o Game of Thrones. Você vê nela que ela quer ser aquela contida, aquela história semanal. Ela tem um propósito. Eu acho que isso é respeitável. Ela cumpre bem o propósito dela, de ser aquela aventurinha malhação da semana. E eu acho que você pode. Eu, por exemplo, já estou meio desgastado, mas eu entendo por que ela permanece ainda. Acho que ainda tem público. Apesar de não ser eu, mas ainda tem público para consumir isso. E é válido. Eu acho que as pessoas como área de entrada, eu acho que é um bom caminho, entendeu? Para as pessoas conhecerem os personagens, depois gostando de ler quadrinhos, coisa e tal. Muitas pessoas conheceram o Arqueiro Verde pela série do Arrow. Agora, só um asterisco. Menos Pennyworth. Porque série do Alfred, não, pelo amor de Deus. Caralho, o Alfred tem uma série. Daqui a pouco aí cria uma série do Jarvis aí. A história do... Tem o Agente Carter lá. Mas não é série do Jarvis, né? Que também é outra sériezinha que, pelo amor de Deus. Pennyworth. Porra, não quer falar de Pennyworth, não, porque só o nome já fico puto. Mas vamos lá. Você também, né, sobre a Batwoman, também, se não me engano, foi palavra Trocar escolha atriz, da... Oi? Trocar a atriz, já sabe quem vai ser ela? Não, escolhi. A primeira pediu pra sair, realmente não quis, eu acho que continuar na produção. Não quis continuar na produção, e aí já estão especulando quem vai ser ela. Eu, especialmente, tava na torcida, porque eu sou fã da série. Eu gostaria que fosse a Rosa, do Brooklyn Nine-Nine. Quem faz ela, eu gostaria que fosse ela. Tá no nome lá, né, que alguns fãs pediram, uma sugestão. Mas você viu a primeira temporada do Batwoman? Oi? Você viu a primeira temporada? Não, ainda não. Eu não... Realmente não... Cara, a última série que eu vi foi o T-Titans. Foi o Titans da Netflix. Então, eu não vi a Batwoman, né? Mas eu vi a Crise nas Infinitas Terras pelo evento. Eu gosto muito da história. Eu vi o crossover, né? A garota até que manda bem, a Ruby Rose. Mandava bem. Só que parece que ela tava se machucando muito nas gravações. Aí falou que não tava aguentando mais. E é uma personagem maneiríssima, né, cara? É uma personagem... Eu lembro até hoje daquele filme. Tu lembra do Batman Animated Series, que é o Batman Filme 2, que é com a Batwoman? Pô, aquele filme é sensacional, cara. Pô, a personagem é muito bacana. Tem o Bruce Wayne na série. Bruce Wayne velho. Um sessentão já, velhinho, carrancudo. Aí tem um conflito dos dois. A ideia é boa. Só que eu acho que a CW tem aquele problema que eu tenho com o orçamento, né? Como o orçamento é baixo, tem algumas coisas que me irritam em questão de figurino, técnica, que eu ainda tenho problema. Mas... Não é só isso. Eu acho que séries em geral de super-heróis tem um sério problema com isso, né? Você tem que refazer a parada pra tentar dar certo, né? Quando a gente tenta fazer alguma coisa demais...
Fala, pode E no falar. caso da Batwoman, eu acho interessante uma protagonista do movimento não, da LGBT, né? LGBTQ+. Então, tem isso É, também que é legal, representatividade, né? De certa forma. é Apesar dos maneiro. problemas de produção, E tem o o, diz- lado... o que eu li, algumas críticas é dizendo que a série não é meio, assim, ela não tava indo muito bem, né, tava meio chatinho, mas a personagem em si era bacana. Porque, cara, assim, o visual dela já é muito show, cara, já é muito incrível. Sabe, o símbolo vermelho, aquele cabelo vermelhão. Eu gostei de eles ter continuado com aquele cabelo, cara. Eu Eu acho gosto que daquele. eu acho que o problema dessa série, não só dessa série, são as séries que que a DC faz do universo Batman, que não pode botar o Batman. Tipo Gotham. Você fica assim, caralho, é sério mesmo? Eu queria o Eu Batman, é como assisti se vê. Gotham, cara. Eu assisti Gotham por 2 temporadas. Depois eu já não Existe. aguentei. Não aguentei. Gotham tinha um problema que era sério, assim, tipo, era o playground dos vilões. Você não tinha você não tinha embate. Era o vilão aprontando e o Gordon lá sem bigode, mal cara de bucha. É, os vilões dominam a cidade, não tem Batman e a polícia é uma merda. Não, e Mas, outra coisa, todo mundo era fala, psicopata na série. Todo mundo era psicopata na série. Todo mundo. O cara, o garotinho vai comprar um pão, era psicopata. peraí, nesse caso eu vou defender. Qual o nome da série? Não, não, pera aí. Tem Pera alguém aí. normal? Gotham? Não, normal é uma coisa, agora psicopata e sociopata é outra coisa. Mas é Gotham, só tem psicopata em Gotham. O Batman é psicopata. O Batman não é psicopata, ele só não gosta muito É, das pessoas. Ele é sociopata, é. entendeu? Ele é um sociopata controlado, tá ligado? Aquele Tem alguém sociopata são? controlado. Tem alguém Jim são? Gordon. Jim Gordon. Ah, vai. O único também, né? Assim, o meu problema não é ser, tipo, normal, não é ser metrópole. Não precisa ser todo mundo, que vida Lex bonita. Luthor. Mas todo mundo. Mas todo mundo parecia que era o Coringa naquela série. Todo mundo apontava, ficava maluco, bebia sangue e mata gente. Todo que isso, cara? Calma aí. É Gotham, cara. Gotham é isso. Eu gostava Eu do gosto disso. Bullock na série também. O único personagem que eu Outra... gostei, o Bullock, o Gordon e aquela que era a Jada Pinkett Smith. Também eu gostava da personagem dela, eu achava bacana. Que é a personagem que eles inventaram, né? É. A personagem que eles inventaram pra série. Tipo Assim, uma por mulher da exemplo, Marvel. a Bárbara Gordon é completamente maluca, completamente descaracterizada na série, pelo amor de Deus. A gente não aqui tá falando de coisa ruim, vamos continuar, vamos pros filmes agora. Vamos pros filmes agora. Os filmes. O que eu ia falar? Dos adiamentos? Você já falou do Não, adiamento? dos filmes da DC que foram algumas coisas que Ah, foram os filmes. faladas aqui. Que vai ter o anúncio, né? Que vai estar lá desse fandom. Filme que a gente já sabe, né? Aquaman 2, The Tô Batman. esperando. O Bruno tá Aquaman é um dos ansioso. meus favoritos. Eu gosto muito de Aquaman. Adão Negro. Outro filme bacana, cara. The Rock, né, cara? O que não tem como você não pelo menos ficar um pouquinho ansioso pra ver um filme do The Rock. Eu não é nervoso. Shazam. Shazam. Que tem que fazer logo, porque essas crianças já vão. É. Mas é Stranger Things, né? De uma temporada para outra, 3 metros de altura, barba na cara. E aí vai vir o meu debate, né? Que eu tô ansioso, que é o Esquadrão Suicida do Gun. Vai ser maneiro, hein? Personagem ruim. Personagem ruim, o Gun sabe trabalhar. Guardião da Galáxia é uma merda. Mas você dá uma merda pra ele, ele faz alguma coisa boa. Cara, eles conseguiram fazer uma coisa tão boa, porque também os Guardiões da Galáxia eram inspirados em quadrinhos antigos, mas que não faziam nenhum sucesso. No início dos anos 2000, houve uma reinvenção dos personagens, que aí realmente os personagens ficaram bacanas. Teve uma reinvenção, mas depois do Gun, fizeram outra revolução dos personagens, e a Marvel deu mais atenção pra eles. Inclusive as fases que teve pós-Gun, assim, nos quadrinhos, são bem bacanas, que são escritos pelo Brian Bendis. Acho bem bacana, a dinâmica dos personagens ganhou muito. Não, então, só colocando um parênteses nesse negócio do Gun, que você falou, dos personagens, é legal que ele não usa a equipe oficial, né? O Guardião da Galáxia ele usou uma equipe reserva, que não é a equipe Guardião da Galáxia original dos quadrinhos. E no Esquadrão Suicida parece que ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai botar o Tubarão Rei. O Tubarão Rei só aparecia 2 vezes na HQ. Então, Grande personagem do DC, assim, amplo conhecimento. Eu gostava do Tubarão Rei. Não, o Tubarão Rei é maneiro, bacana. E Mulher Maravilha 84, né? Também vai estar lá. Filme adiado, que a gente falou que vai pro outubro. Bacana também. Bacana. Saiu. Eu não entendi o Steve Trevor, mas deixa isso para outro vídeo. Saiu o visual
Da Kirsten Wiig, né? Com Mulher Leopardo. Ah, essa aí também tinha saído Funko anteriormente. Mas saiu o visual e eu fiquei com medo. Tá meio Cats. Aquilo ali, quando falar... Menos maquiagem, por favor, galera. Menos maquiagem, mais. Vamos Menos esperar. maquiagem, mais maquiagem e menos computação gráfica, por favor. Não, vamos esperar, mas só falando que deu medo aquela imagem em mim, mas... vamos lá. Já tô vendo lá o Idris Elba lá no céu. Bosta. E foi isso. Graças a Deus. Só confirmando, 22 de agosto, DC Fandom, o evento online da DC, que vai falar sobre tudo isso que a gente falou aqui. Se você quiser um vídeo, galera, vídeo, áudio, podcast falando sobre a DC, nossa expectativa com a DC, nosso lado como fã da DC, deixa os comentários aí embaixo que daria um ótimo programa. Dependendo, a gente pode até fazer sobre a DC Fandom, lá em agosto. Talvez. Quem sabe, né? Deixa aí nos comentários. E a última notícia, que eu acho que é a mais importante das notícias, que a gente tá falando de DC, mas a gente não pode falar do grande... A DC anunciou tudo isso, mas a grande coisa da DC na semana foi o quê, Bruno? Snyder, né? Snyder, lá, aquele jogador lá da Holanda, o Snyder. O Snyder Cut aí que saiu mini teaser, né? Diz que foi 20, 30 segundos, um negócio bem curtinho mesmo. Falando sobre lá, mas é uma parada. É um teaser pra galera do Darkseid, né? É um trailer então, mais quem apareceu? Darkseid lá. Ele é exatamente a mesma foto que já tinha vazado em todos os lugares possível, né? Aquela mesmo ambiente lá, dele lá esperando. Que aquilo ali com certeza é passado, gente. Não vai achar que ele vai aparecer assim no filme logo de cara, não. Eu acho que ele vai ser... Eu acho que ele vai... Eu acho, assim, que aquela cena ali vai ser aquela cena que eles fizeram com o Lobo das Steppe, que eles lutam com os deuses e tal. Vai ser, em vez de ser o Lobo das Steppe, o Darkseid. Eu acho. Imagina... Não, só desculpa falar. Fala. Não, pode falar. Não, é que... Não, eu... tá difícil aqui, mas fala. Eu. Só falando assim, porque um dos grandes problemas é que você não pode botar a Liga da Justiça, o maior grupo de quadrinhos do cinema, pra lutar com o vilão bosta do Lobo da Steppe. Ah, mas o Darkseid ele é muito grande, ele tem que ser construído. Mas não dá. Tem que ser ele, velho. O Lobo da Steppe. Sério. Eu acho assim, acho que uma coisa que eu acho que seria legal, o Darkseid, eu acho que no nível de construção, eu acho que eles têm que tomar muito cuidado com isso. Eu acharia legal eles fizerem de um jeito diferente. Sei lá, bota ele como um vilão, mas um vilão que esteja sempre por debaixo dos panos, ou que tenha uma aparência recorrente. Porque se você fazer uns filmes construídos, igual vai ficar... O pessoal, infelizmente, vai achar que é o Thanos, tá ligado? Uma versão genérica do Thanos. Infelizmente, a gente tem isso. Porque hoje em dia, né, eles lançaram, o Thanos virou um dos maiores vilões da história do cinema, e é inegável que o próprio Thanos, né, é inspirado no Darkseid, mas se você não acabar ficando parecido com isso. Porque... Pode completar. Não, eu só ia falar sobre aquele negócio que eu ia falar antes, que eu acharia bem... O Zack Snyder é maluco, né? Então a gente pode esperar até que os novos deuses aparecem naquela cena lá. O que seria fantástico. Galera do Jack Kirby iria ficar... maluca. Mas particularmente, só explicando o meu problema com o Lobo da Steppe, porque você falou vamos comparar com a Marvel. O Thanos foi lá na frente, eu entendi. Mas no meio do percalço, eles colocaram vilões não tão poderosos, mas que tinham texto. O Loki tinha um texto bom, o Ultron até tinha um texto legal. Cara, o Ultron é o personagem, um dos meus vilões favoritos. E infelizmente ainda não foi apresentado direito, não foi muito bem apresentado no cinema. Então, eu acho que assim, a apresentação eu não gostei muito graficamente da parada de Joss Whedon. Eu tenho um problema com aquele filme. Mas em texto, eu acho que o Ultron mandou bem. Aquele texto bom. Então, eu acho que daria pra fazer isso. Assim, eu entendi que você falou, não joga o Darkseid direto, constrói o Darkseid. Eu acho que tem que construir um Darkseid. O Darkseid é o Thanos. Ele tem que vir e ser o grande evento. E quando esse grande evento não vem, tem vilões específicos que não são tão grandiosos que você consegue fazer em texto. O Ultron e o Loki, eu acho que é o exemplo disso. Eu acho também que, por exemplo, o Darkseid,
é um vilão que, assim, se eu fosse lá os produtores da DC pensando, eu acho que pensaria em um vilão, assim, ele não precisaria ser sabe, o ultra vilão lá no terceiro filme, no quarto filme. Ele podia ser um vilão que, tipo, ele aparece, ele é um cara que tá sempre se metendo, querendo aparecer a oportunidade de conseguir fazer a coisa. Aqui apareceu, esse momento aqui é o momento que eu vou conseguir lá o meu objetivo. Porque ele é um personagem que até nos filmes, nas séries animadas e tudo, ele é isso. Ele é o cara lá que vive lá em Apocalipse e tá sempre tentando fazer alguma coisa, e no momento certo que ele vai conseguir, e aí ele já vem destruindo tudo, já vem capenca de coisa, né? Porque... Eu acho que também... porque a DC, eu acho que a Liga da Justiça, ela é bem desequilibrada nos poderes, né? Eu já comentei isso aqui, o Superman ele é muito mais forte que o Batman. Então não tem nem comparação. Então você precisa fazer uma construção para mostrar a importância do Batman para a Liga da Justiça antes de você trazer esse vilão grandioso, entendeu? Você precisa nivelar todo mundo para depois construir um grande vilão para todo mundo conseguir lutar, entendeu? Porque, por exemplo... Só completando, fica que nem o Liga da Justiça, que eu falo mal. O Superman, quando ele desce e vai derrotar o Lobo da Steppe, eu acho aquilo legal. Só que ele tem um problema decorrente que ele mostra que a Liga da Justiça não serve a porra nenhuma. Que o Superman acaba... Eu não gosto. Eu não gosto desse coisa desse. Eu já, inclusive, reclamei. Por exemplo, aquela série que... quando ele volta, que ele vê, fica tudo mais forte, ele vê o Flash andando, eu não gosto daquilo ali. Pra mim, o Superman, eu acho que... Lógico que ele é mais forte e tal, mas você tem que dar, sei lá, um over nele lá, pra ele ficar mais igual, assim, mais parecido com os outros personagens. Não que ele não seja muito forte, pelo amor de Deus, mas tem que dar uma caída. Ele é um deus, mas não precisa ser ex-máquina. Entendeu? Porque, sei lá, faz um pouco, não tô falando assim, pode ser até um pouco mais poderoso, mas como o Thor foi apresentado no início do universo Marvel. Porque se mostrasse o Thor já sinistraço, putz, cara, ele teria trocado aquele trovão, pra que você tem um resto? Tá ligado? Foi exatamente isso que você falou. Mas aí você tem que concordar que é difícil pra caraca trabalhar. Tanto que o Thor demorou pra empolgar, né? Não, sim, cara. O Superman é um personagem difícil. Muito difícil. Você tem que entender o personagem. O Thor mesmo, cara. Eles pensaram numa coisa, era pra ser o Senhor dos Anéis da Marvel e virou o piadista. Ela virou o Chris Hemsworth entendeu? Um caça-fantasma. Mas eu tô empolgado com o Snyder Cut, assim. Eu tô assim, pelo que eu vi, assim... Eu tô receoso, né? Não que eu acho que... Como fã, eu vou gostar de ver. Não tenho a menor dúvida disso. Sabe? Porque é pancadaria de herói. Quem não gosta? Pelo amor de Deus. Você pode dizer que não é o melhor filme do mundo, mas, assim, eu tô muito estranho, cara. Porque pelas minhas contas tem... Já falei isso contigo, mano. Pelas minhas contas tem 8 vilões, 2.500 super-heróis, e eu não sei se vai caber isso tudo num filme, né? Vai ser uma série. Nem sei direito como é que vai ser isso. Exatamente. Eu não sei se vai caber isso tudo numa coisa só. Se vai ficar muita coisa engessado. Eu vou dar um conselho pra você e pra galera que tá assistindo e ouvindo isso aqui. Coloque na cabeça que esse Liga da Justiça do Snyder Cut não vai ser o maior Liga da Justiça de todos os tempos. Ele vai ser um Liga da Justiça na cabeça do Snyder. Então, assim, eu conheço o trabalho do Zack Snyder. Eu sei mais ou menos o tipo de pensamento que ele tem sobre os as maluquices. Por isso que eu tô preparado para ver um Liga da Justiça do Zack Snyder e não o maior Liga da Justiça de todos os tempos. Que eu acho que esse é o problema que tá correndo com muita gente. Eu acho que tá muita gente querendo ver o maior Liga da Justiça de todos os tempos. Não, eu vejo os defensores, assim, do Zack Snyder tratando ele quase como o Superman lá, sabe? Do Batman vs Superman. Não tocando nele, sabe? Fazendo assim, assim, animal do Deus Snyder. Mas vamos com calma, galera. Eu prefiro não esperar nada e ser surpreendido. Não, mas você entende, né? Não sei se você tá entendendo, Bruno. Você e o pessoal que tá ouvindo. Não, sim, com certeza. É porque eu tô esperando ver... Eu falei isso aqui sobre o programa do Snyder Cut. Eu queria ver pelo Snyder, pela obra do Snyder, e não por ser o maior filme de todos os tempos. Eu quero ver porque eu gosto da assinatura do Snyder pelas coisas. Não que ele é maior que todo mundo. Mais ou menos assim. Eu gosto de algumas coisas e não gosto de outras. Mas é inegável que pelo menos vai ser assim, vamos dizer assim, vai ser um what if, né? Sabe assim, um what if no que eu digo, tipo, é alternativo, sabe? Multiverso.
não vai ser. A DC vai cagar por que ele fizer. Fazer sucesso ou não, vamos ser sinceros. Aquilo não vai dar em nada nos filmes ou nada. Eu acho que não. Porque não vai ter cinema, cara. Tu não vai levar pro grande público. O cara que tá assistindo de verdade o Snyder Cut é o cara que é fã, que conhece o HBO Max. Tu não vai levar pro grande público, assim. Eu não sei. Falar a verdade, Bruno, esse é o medo que eu tenho. Se essa porra der certo, se esse Snyder Cut der certo, vai dar uma merda. Merda que eu digo em planejamento. Porque digamos que essa já porra... DC já não tem, né? Digamos que essa DC porra... já não tem, né? Digamos que essa porra do Snyder Cut dê certo. O Batman. Vamos dizer que o Batman do Ben Affleck tá foda nesse filme. Como é que você vai fazer com o Robert Pattinson? Ah, meu Deus. Não, assim, tô pensando empresarialmente, não, tá? Tá certo. Vai dar uma merda isso. Não vai, porque os caras não vão saber o que vão fazer, né? E vamos ser sinceros, não deixaram o Zack Snyder trabalhar? Deixa os caras de diretores trabalharem com calma também. Deixa o Matt Reeves trabalhar com calma lá no Batman. Deixa lá os caras trabalharem com calma. Não tô pensando em universo estendido, em universo do DC não compartilhado, mas estendido, onde são mundos diferentes, o que combina muito com a DC em si. Deixa os caras trabalhar com calma, né? Eu acho que isso não tem que ser levado a sério, não. Faz lá um universo Zack Snyder na HBO Max. Pronto. Não, assim, só brincando assim, eu acho que tem dois Eduardos. Tem o Eduardo fã e tem o Eduardo que analisa o mundo empresarial. O mundo empresarial. O Eduardo fã, ele quer ver muito o Snyder Cut. Ele quer ver a visão do Snyder. Ele quer a cabeça do Snyder. Quero ver que esse cara. O Eduardo empresarial ele já tem medo. Porque o Eduardo empresarial, ele vê que a DC se achou e ela está dando 2 passos atrás, voltando a algo que não deu certo, que pode prejudicar o que tem hoje, que está dando certo. É meio assim, entendeu? Empresarialmente, eu tenho medo ainda. É porque a gente teve um Aquaman, por exemplo, um exemplo do Aquaman. A gente teve um Aquaman do James Wan pra cima, legal, um super-herói mesmo. Com esse. E aí tu vê o Aquaman do Zack Snyder, sombrio, realista, que bebe e taca vidro no mar. O que tá acontecendo, velho? É isso. E se der certo... Snyder, conserta essa cena. Pelo amor de Deus. Se você filmou isso, conserta isso. Ele bebe e taca o vidro no mar, mané. Mas tudo bem. Mas você sabe que vai ter isso, né? Complicado, né? Mas fica aí o Snyder Cut aí. E a Diana vendo a pintura lá do Darkseid. Aquele quadro do Lex. Sei, vai ter ele parece. Vai ter Lex. Tá com muita cara que vai ter Lex nesse filme. Carequinha, né? Pra quem não tá assistindo a gente no podcast, ele tá fazendo uma imitação do Lex Luthor com o de Sérgio Malandro. Que é o. O Lex Luthor do Jesse Eisenberg é o Lex Luthor que misturou cocaína com café. Sérgio Malandro misturado com lá o Mark Zuckerberg. Vamos fazer podcast agora. Então era isso. O teaserzinho foi muito pouco pra gente comentar em cima, né? Então acho que foi isso mesmo, a aparição lá das pinturas e tal, uma parada do suspense sobre o Darkseid. E acho que a única coisa que eu tenho a destacar é basicamente isso, a aparição do Zack Snyder, a aparição do Darkseid no filme. Uhum. E agora? O que a gente vai falar agora? Agora a gente vai falar do violãozinho, né? I will know I say every day. Porque nessa sexta-feira saiu o que, Bruno? O famigerado, tão esperado game, um dos jogos mais esperados de todos os tempos, The Last of Us Parte 2, que já chegou chutando a porta, já chutando cadeira, chutando o pau da barraca, chutando porta. Irritando muita gente. Já desnecessariamente irritando muita gente. Tá aí, tá um jogo, pelo amor de Deus, tá, de tanta coisa que já aconteceu nesse jogo em tão pouco tempo de lançamento, né? Então, você que já está escutando aqui, esse é o momento do spoiler. Esse é o momento do spoiler, tá? Esse aqui é o momento que a gente vai falar, tá? Esse aqui é o momento.
Então, se você não quiser se sentir só de spoiler do jogo, nem nada, sobre isso que vai provavelmente afetar a sua experiência, é um jogo que você tem que ter, é muito focado na experiência single player. Por favor, galera, também não bota spoilers aí nos comentários, que for comentar, não bota spoiler, pelo amor de Deus, vamos ser sinceros. Bota caixa alta, spoiler, pula 15 linhas, bota lá no final também. É uma boa, vale. boa. Não vamos fazer isso, não vamos estragar a experiência, que realmente é um jogo que, no mínimo, você pode não gostar ou gostar do jogo, é um jogo que precisa ser experimentado, né? Pelo menos acho que é isso. E aí, Eduardo, o que pode falar? Eu quero começar com uma pergunta pro Bruno. Pode falar. Bruno, The Last of Us 2 é os últimos Jedi dos games? Porque mal comparando... Isso. É quase isso. Eu acho... eu não sei se é o último Jedi, mas assim, porque eu acho que, sei lá, é quase como se fosse assim, pensa no último Jedi, se o último Jedi tivesse saído não depois do Despertar da Força, mas depois do Império Contra-Ataca. Vamos botar assim na mesa. O último Jedi saiu depois do Império Contra-Ataca, todo jogaço, filmaço, todo mundo falando, não sei o que. Aí sai depois do último Jedi e agora The Last of Us 2. É realmente um jogo que ele não tem medo de desagradar, ele não tem medo de fazer o que ele pensa. E isso é admirável, pelo menos. Tá, não, assim, Então, eu só tô falando porque ele pega muito dos últimos Jedi, né? Ele tem uma... A brincadeira não é só uma brincadeira, eu comparei sério mesmo. Porque ele desagrada em alguns aspectos que você... Como não é desagradar? Ele gosta de incomodar, né? Não, ele incomoda, ele quebra a expectativa e faz algumas mudanças de personagens que pode desagradar algumas pessoas. Não, eu pensei muito a mudança do personagem em si, que acho que muita gente já estava esperando, nos trailers todos foram com essa mudança de personagem, mas o destino que o personagem teve, né? Eu acho que isso que é impacto geral. Vamos então comentar. Skywalker do The Last of Us, Bruno? Não sei, talvez, hein? Mas vamos lá comentar do início. Lembrando que a gente não jogou, a gente vai comentar na parte da história do jogo em si, né? O jogo começa mais ou menos acho que 3 anos ou mais, não lembro exatamente, 3 anos após os fatos do primeiro jogo, lá onde o Joel e a Ellie conseguem lá fugir dos vagalumes, e eles conseguem, né, eles acabam chegando nesse... Fala. Desculpa, Bruno, eu só acho bom a gente dar um panorama geral, porque às vezes tem gente que não conhece o jogo e tá vendo. É verdade. Sobre o que é o jogo, Bruno? Vamos lá. O jogo é um jogo sobre apocalipse, né? Um apocalipse entre aspas zumbi, tá? Que não são zumbis, são infectados. Jogo de sobrevivência em terceira pessoa, que teve lançamento em 2013 pela Naughty Dog, a mesma empresa responsável pelo início dos jogos clássicos como Jack, como Crash Bandicoot, que foi criado pela Naughty Dog, e também pelos recentes sucessos que são maravilhosos também do Uncharted. Todas essas empresas, o Uncharted, que mudou os panoramas ali dos jogos. E em 2013 teve o lançamento desse jogo, que para muitos e para muitas pessoas é o jogo da vida dessas pessoas, que é realmente um jogo que, sob jogabilidade nem nada, não é um jogo muito revolucionário, mas na história ele realmente mudou os parâmetros do jogo, inclusive vários jogos para frente vão ser inspirados nessa dinâmica da história do personagem, que conta a história da Joel e da Ellie, que, né, tem essa jornada durante o game, né? Durante o game. Vou dar uma explicação meio leiga para as pessoas leigas que não tá por dentro. Pode ser meio boba, mas eu acho que funciona. É como se fosse Logan, Old Man Logan, o Wolverine X-23 no mundo do The Walking Dead. Tipo isso. Poderia ser, não? Eu diria. Você tem o conflito contra zumbis, né? Esse pessoal do apocalipse, ao mesmo tempo que você tem conflitos de gerações, né? Um cara muito velho e uma menina muito nova, tendo que se unir para sobreviver, ao mesmo tempo que eles têm diferenças de gerações, né? Assim dizer. E vamos lá, né? Agora a gente vai comentar um pouco sobre os spoilers, um pouco sobre o primeiro, porque são sobre importância para você entender o segundo.
né? No primeiro jogo, você, né, o Joel, que é o protagonista do jogo, ele recebe a missão de levar a Ellie, que é a protagonista também do jogo, até um lugar lá, até os Vagalumes, que são tipo um grupo lá de cientistas, resistência e tal contra esses zumbis malucos, e que ela é possivelmente a cura dessa parada, dessa infecção, porque ela já foi mordida no passado e não foi infectada por um fungo, né, que infiltra na cabeça. Esse fungo até existe, na verdade, só que ele nunca afetou humanos diretamente, no jogo ele afeta. E ele descobre isso, ele até chega a levar a Ellie para os Vagalumes, só que ao chegando lá, ele não consegue, porque ele já perdeu uma pessoa querida, ele já perdeu a filha no caminho, ele não consegue deixar ela lá, inclusive mata todo mundo lá do estúdio dos Vagalumes para resgatar a Ellie, isso, e as consequências disso no segundo jogo, né? O segundo jogo já começa, né, 3 anos depois, com você jogando com a Ellie, e você já recebe uns embates, não sei o que, para começo do jogo. Mas fala aí pra gente um pouquinho sobre o começo do jogo também, Eduardo. Vamos lá. O primeiro, como o Bruno falou, e eu tava comentando aqui, brincando, é essa batalha de gerações, né? O protagonismo dele é muito dividido. O Joe é mais, né? Talvez, né? O Joe é mais porque você joga com ele, né? Você joga uma parte com a Ellie, mas o jogo inteiro você joga mais com o Joe. Então, assim, não que o protagonista ela não seja protagonista também, mas você por ser protagonista jogável. Não, assim, eu brinco assim, até por eu não ser muito game, até semana passada eu brinquei com isso, eu ser o cara muito dos games, eu vi muito as demonstrações, as demos do jogo como um filme. Porque dá pra fazer isso. Dá pra fazer isso. Então, analisando... cheio de cutscene também. Então sim. Então, analisando os dois jogos assim juntos, aglutinados, basicamente é a história de duas pessoas de gerações diferentes, um cara mais velho e uma garota mais nova, mais ou menos um pai e filha ali, tentando sobreviver nesse ambiente de apocalipse, onde os zumbis dominaram a porra toda, tentando sobreviver e utilizando arma, todas as ajudas possíveis, ao mesmo tempo que tem que ter esse conflito de gerações. E também se assemelhando ao Walking Dead, ele precisa encontrar outras pessoas que não foram infectadas para, com a união dessas pessoas. E tem aquilo também, né? Os humanos geram muito mais medo e perigo do que os próprios zumbis, né? Isso, inclusive, tem do Walking Dead também. Essa discussão entre o ser humano é o próprio vilão, é o próprio inimigo do próprio ser humano, né? Então, será que os seres humanos não são piores do que os zumbis? Será que os seres humanos já são zumbis? Tem essa brincadeira de vida, né? E eu acho assim, cara, é foda, assim. O videogame, ele evoluiu de uma maneira que virou filme jogável, essa porra. Assim, tô falando como um cara que não é do mundo. Não, eu sei, mas é porque tem muita piadinha nisso, né? Porque os jogos da Sony são muito conhecidos pelo foco na campanha, single player e tal, no jogo. Aí as pessoas ficam muito... O pessoal da Xbox zoa muito, né? Que é filme jogável, né? Não é jogo, é filme jogável. Mas, Bruno, cara, eu fiquei 2h30 sábado vendo um cara jogar. E não senti tédio. Não, assim, sério. Não, aquilo me prendeu. Entretido, né? Cara, ele não pode perder nenhum recurso. Aí o cara passa pelo recurso que ele não viu e você fica assim, meu Deus, volta lá e pega! Não, sério, assim, brincando, eu vi pela Twitch. E a Twitch tem um serviço que funciona como comunidade. Então é tipo fórum na internet, os fóruns de antigamente que a gente tinha de filmes, de discussões, ao vivo. Então você vê as ações do cara, ao mesmo tempo que você discute. Olha a merda que o cara fez. Eu vi o YouTube lá no... Você viu o YouTube, né? Olha a merda que o cara... O Bruno sabe, tem essa discussão. Olha lá a merda que o cara fez. As piadas. Olha lá, o cara não sabe atirar, ruim pra cacete. Não, o pessoal só reclama. É impressionante. O cara não consegue jogar em paz. Só reclama, né? Mas... E eu joguei... Foi até um amigo meu que transmitiu, mandar um abraço pra ele se estiver vendo aí, o Ricardo Rente. E você discute isso, né? Até mesmo com o cara, né? Porra, cara, por que você não faz isso? Aí o cara não viu a parada, você já analisa. Cara, a senha de abrir o portão, você viu errado. No papel tava escrito tal. Então vira meio que um jogo corporativo, isso eu acho foda. Em live realmente rola essa cooperação bem bacana. Acho bem bacana.
Mas, assim, já partindo pro jogo, o jogo tá causando algumas polêmicas, na maioria das vezes, pelas decisões do roteiro e tal. Algumas polêmicas, algumas pessoas estão desgostando do jogo em algumas decisões também, ou também por palhaçada, que essas pessoas aí não merecem nem ser comentado aqui no programa, que pelo amor de Deus, né? Vamos partir mais pro jogo técnico, né? Na quesito técnico e artístico do jogo, não no sentido de decisões sobre personagens e tal. Vamos lá. Uma das principais polêmicas do jogo é principalmente a morte do Joel no iniciozinho do jogo, que pela personagem Abby, que é uma das protagonistas do jogo também, que ela é uma personagem, né, uma mistura de Ronda Rousey com Forrest Pug e UFC, tá ligado? Pode falar aí. Conta a conversa da gente. Né? Eu só tô falando aqui, né, porque ela dá soco na cara de zumbi, mano, pelo amor de Deus. Tu não vai ter medo de uma mulher que soca na cara de zumbi, mano? Bruno, eu acho bom a gente expor o nosso papo no WhatsApp pro pessoal de casa. Que a gente tava falando sobre essa personagem especificamente. Porque, eu vou explicar aqui. Eu estava vendo o jogo, estava vendo a transmissão, depois eu conversei com o Bruno. Cara, entra uma porra de uma personagem pra ajudar a Ellie, que é uma mistura de Ronda Rousey com Florence Pugh, que parece mesmo. Ela é uma mulher brigadora com cabelo rabo de cavalo da... Não, ela quase faz aquela cena do Henry Cavill no Missão Impossível. Shum, shum, assim, tá ligado? Só falta fazer aquilo, cara. Porra, sim. A mulher é uma B10, só pra explicando o pessoal do podcast que não tá vendo o Bruno. Tipo Hit Girl, tá ligado? O pessoal do podcast que não tá vendo o Bruno fazendo a encenação aqui. E ela entra a princípio como uma pessoa que vai ajudar a ele. Aí vem o Eduardo cinéfilo, quando ele olha aquilo ali, no começo, não vou falar que eu sabia o que ela ia fazer, mas já dá a impressão que uma pessoa não pode ajudar tanto a ele assim, a troco de nada. Assim, no início já do jogo, você já tem uma paradinha que ela tem alguma coisa e ela quer chegar naquele ambiente ali. Você sente que ela quer uma coisa falando sobre vingança, né? É muito o assunto, o tema do jogo também, muito é falando sobre vingança. E aí acontece umas paradas lá, e já vamos, acho que já podemos falar assim mais livre sobre o jogo em si, sobre o que a gente achou e tal, né? Eu achei um pouco precipitado tudo o que aconteceu ali, foi tudo muito rápido. Ela quer se vingar do Joel, né? Do Joel, essa personagem a Abby, e ela encontra assim, ó, o Joel, tá ligado? Numa coincidência assim danada, salva ele. E aí o Joel precisa de ajuda, ele precisa ir pra algum lugar, um abrigo, e o Joel acredita nela e vai pro abrigo, né? Eu achei isso ridículo, cara. Cria de outra maneira. O Joel do primeiro jogo nunca acreditaria nela. Nunca acreditaria nela. O Joel, eu tenho, assim, eu até acho bacana o protagonismo da Ellie no jogo. Não, sim, isso é... Só que eu acho que o Joel não precisava ser jogado tanto pra escanteio na porra do jogo, porque essas aparições dele parecem participação especial da novela. Ele vem, fala uma merda, vai embora. É o Alfred do Batman quando a Terra ressurge. Ele vem, fala uma merda, aí vai embora. Passa 1 hora de jogo, ele volta. Ele parece NPC, Bruno. Aqueles NPC ruins de Nintendo 64 que eu jogava. O cara só dá uma informação pro Zelda. Eu achei assim, quer botar ele como protagonista? Tudo bem, concordo. Mas, porra, não precisa jogar o cara assim. Porra, o cara vira merda. Só depois que aí vem que a gente vai comentar, que aí dá um protagonismo pra ele. Mas eu acho esse início dele, assim, entendi você diminuir, mas eu achei diminuiu muito. Eu acho que eu entendo essa parada de substituição. A maioria das pessoas já sabia que basicamente ele ia morrer, porque algumas coisas que tinham alguns vazamentos, que sim. Eu tava aprendendo spoiler, ele solta. Não, a gente já falou que tem spoiler, então tranquilo. Tá, tudo bem. Sobre que iria rolar algumas coisas que tinham sido vazadas e tal, sobre uma possível morte dele. Só que eu acho que, assim, eu entendo porque o jogo é focado nesse tema vingança, né, o que leva uma pessoa, até quando a pessoa vai em busca de vingança. Mas eu entendo que essa parada de você precisa começar o jogo realmente após a morte dele e saindo em vingança. Só que eu acho que é um jogo que ele podia ter mais uma construção do começo do jogo. Vamos lá, constrói mais, mostra por que ele é querido. Vamos lá, não precisa ser aquele negócio
aquele clichêzinho do cara fazer uma coisa boa e no instante ele morre. Não, você pode mostrar ele normal, falando, acontecendo alguma coisa e tal, ele lá caçando. Porque ele já morre, ele já corta, já vai, ela já 1 minuto depois já tá indo buscar o negócio. Você não tem o tempo da perda, você sentir a perda do personagem. Você só fica chocado. Eu tenho uma opinião um pouco diferente da sua. Eu vendo o jogo, eu acharia melhor ter matado ele no início, bem no início do jogo. Ou já começasse morto. Então, é isso. Se você mata ele no início do jogo, você consegue levar ela ao decorrer de todo o game, as consequências daquela morte para ela. O problema do jogo, para mim, pelo menos para mim, é você criar uma expectativa para vermos o cara e logo em seguida mata. Cara, mata ou no início ou mata no fechamento. Não mata no meio, porque parece que tem duas histórias paralelas. Tem o início, você querendo achar o cara logo, e tem depois o desenvolvimento dela. Foca em um. Eu acho que faltou um pouco de foco. Mata o cara no início e desenvolve ela toda, ou faz ao contrário. Faz ela procurando ele a saga toda. Criando pequenas histórias dentro de cada fase, lógico. Mas eu acho que Sim. Botar no meio ficou meio estranho, pra mim, pelo menos. Assim, lógico que essa opinião, inclusive, de algumas coisas. Mas, por exemplo, talvez seja legal, por exemplo, ela já começa morto e você não sabe que ele tá morto, ela tá em busca de alguma coisa, ou ela tá caçando alguma coisa e você não sabe o que ela tá caçando, e você, ao longo do jogo, você vai entendendo o que ela tá fazendo, o que ela tá buscando. Porque, por exemplo, eu gosto de, por exemplo, quando você tem uma perda de um personagem muito marcante, você tem que ter pelo menos o tempo da perda. Porque no jogo você tem esse tempo da perda, mas ele não, eu tô falando que eles deram esse espaço, mas eles não aprofundaram o espaço. Ela fica lá triste, ela vai lá, mostra o negócio lá dela, esqueci o enterro, né, o negócio lá da plaquinha que ele tá morto, mostra aquilo, mas você não vê a Ellie sofrendo, você não vê ela, porque a Ellie, naquele momento ali, é você jogando também. Sim. Porque a Naughty Dog, que é isso? Pode falar, desculpa aí. Só exemplificando, assim, um outro lado, mas eu vou pegar o seu gancho, assim, nessa forma das consequências, que eu acho, assim, eu acho ele meio, o roteiro um pouquinho acelerado demais. Vou dar um exemplo disso. O relacionamento dela com a namorada dela. Ele apresenta, aí você, legal, vamos entender esse relacionamento. É complexo. Não, então, é complexo pra caraca, mas vamos entender essa parada. Aí tá o Eduardo preso ali. Pô, deixa eu tentar entender o relacionamento dessas duas. Tô lá entendendo, legal, bacana, cena bonita do beijo. Gostei pra caraca. Para. Vamos voltar agora à morte do Joey. Joey, esquece isso aí por enquanto, mas vamos voltar lá pro Joey. Aí depois ele volta pra mulher. Não, cara, trabalha com calma. Traz o relacionamento da garota. Trabalha o relacionamento da garota. Faz as duas se gostarem. Faz uma auxiliando a outra nas missões. Calma, deixa o Joey um pouquinho mais pra frente. Calma, não precisa fazer uma ação atrás da outra, porque você já vai se perdendo. Quando o Joey morre, eu basicamente naquele momento, eu esqueço da sensação boa até que eu tive das duas se relacionando na cena anterior. Eu acabo esquecendo. Eu entendo porque, por exemplo, no jogo, a Naughty Dog tem esse sentido de você, a Ellie, ser a personificação do jogador também, né? Você é um amigo, é um cara que você jogou o Joel e você sente que é raiva, que quer fazer os outros pagarem pelo que fez. Mas, mas, por exemplo, se você parasse pra pensar, se a Ellie, se a Ellie tivesse, por exemplo, aconteceu do quê? Do jeito apressado que foi, eu acho que, por exemplo, a Ellie, ela iria cagar por todo mundo e iria só focar nessa vingança. Se você mostra o tempo da perda, se você tem esse negócio do negócio, assim, faz uma. Você quer ver uma ceninha? Mostra só um enterro, mostra só um velório. Ela caindo lá, ela fica. Deixa eu ficar sozinho um pouquinho aqui no túmulo. Sim. Não. Olha, ela vai, chora, fala que vai fazer isso e vai conquistar. E aí você tem um tempo disso. A pessoa se vem isso e depois está preparado para vingança, beleza? Mas não tem, é tudo muito acelerado. Então, só explicando assim, eu não tô falando que o relacionamento dela é ruim, que a morte do Joey é ruim, bem legal. E que o desenvolvimento dela é ruim. Eu acho as três coisas ótimas. Só que eu acho que como foram feitas, né? É tudo apressado, um atrás do outro. Você não consegue digerir uma coisa de cada vez. Eu acho que faltou um pouco isso.
Ó, eu vou dar um exemplo que é diferente, foram feitos diferentes, mas é muito sensível. Outro spoiler aqui, só que agora é sobre Red Dead Redemption 2. Eu zerei a primeira parte do jogo antes do epílogo, né? Porque tem a parte do epílogo também. Antes do epílogo, né? Você tem, terminando essa parte, a morte do Arthur Morgan, que é o personagem protagonista do jogo até aquele momento. Só, assim, eu acho que você também não tem esse tempo da perda. Só que durante toda essa última parte do jogo, ele já sabe que vai morrer. Então ele vai galgando os momentos e você vai se preparando para aquele momento. E a morte dele não é uma morte assim, é trágico, lógico que é uma morte, mas você sente a paz. Ele consegue assim, existem 3 finais, mas um dos finais, pelo menos o que eu consegui pegar, caso você consiga, ele tem uma moral, tem um sistema de moral. Se você tiver a moral muito boa, se ele for um personagem bom durante o jogo todo, ele tem um final bom. E é um final reconfortante. Você pensa assim, ufa, você não se sente aquele sentido de vingança. Você fica triste, mas eu acho que é só um exemplo assim, de como seria, podia ser diferente. Assim, só comparando de novo com o Logan, mas eu acho que o Logan funciona assim. Quando o Xavier morre no filme, tem uma parada. Vamos enterrar o Xavier. Aí enterrou o Xavier. Momento Xavier. Vamos lembrar quem era o Xavier. O Xavier era um grande cara, não sei o quê. Luto. Teve aquele momento. Parou. Acabou o momento. Acabou. Vamos arrebentar os carniceiros. Parar os dois. Era isso que eu queria. Quer botar a parada das garotas lutando? Bota, mas calma. O cara morreu. Vamos fazer uma porra de um enterro. Legal, o cara morreu. Luta acabou? Fechou. Agora vamos as 2 garotas partindo na aventura. Não bota tudo ao mesmo tempo, filho. Porra, aí fica... Agora, vou falar sério. Tava parecendo a sessão Skywalker. A porrada de coisa acontecendo. Calma. As ideias boas, mas tudo ocorrendo ao mesmo tempo. Aí você não entende porra nenhuma. O outro exemplo aqui, por exemplo, diferente, mas é um exemplo parecido também, diferente, mas é um pouco parecido, é o do próprio Vingadores Ultimato, cara. Você tem aquele início, a pancadaria, beleza, mas depois você tem um tempo do filme da perda, do peso dos personagens, né? Você tem esse tempo em tela, pelo menos. Agora, só pra não bater no jogo, o pessoal vai falar que eu odiei o jogo. Não odiei, não. Teve algumas coisas que eu achei bacana. A Ellie, por exemplo, o crescimento de personagem pra mim é foda. O nível de amadurecimento da garota é incrível. Incrível. Aquilo ali é de cinema. Tô zoando aqui, mas é de saga. A garota do primeiro Os gráficos estão lindos. Os gráficos estão lindos. A galera tá zoando que o PS4 ele tá quase voando, né? Pra rodar o jogo. Tá quase levantando voo pra rodar nele, de tão pesado que tá o jogo. Mas o jogo tá assim. Ele tem uma jogabilidade espetacular. Os personagens, tudo. Você. Assim, você tem agora, né? Você vai jogar com o lado da vilã também, que é a Abby, durante o jogo. Tem assuntos polêmicos, assuntos que precisam ser comentados sobre o subtexto do jogo em si. E você tem isso, né? Da personagem, uma personagem diferente. Por exemplo, eu acho que a personagem Ellie em si, nesse jogo em si, ela se deve um pouquinho ao reboot novo da Lara Croft. Que eu gostaria que até tivesse um novo programa só sobre esse reboot, especialmente do primeiro jogo, que eu acho fantástico. Eu acho, pra mim, um jogo fantástico, porque a personagem em si da Lara Croft no jogo, a mudança que ela teve de personalidade. Não sei se você já jogou o primeiro jogo, Tomb Raider. Não, já vi o tweet. Já tô ligado. De 2013. De 2013 foi lançado, inclusive, no mesmo ano do Last of Us. Então, eu acho que... Não tô falando porque elas são parecidas em alguns pontos, que são personagens muito diferentes, mas em alguns pontos elas são parecidas. Desse lado da sobrevivência. Eu gosto muito do gore, sabe? Do gore, do Tomb Raider. Já na primeira cena do filme, ela já cai em uma estaca, tá ligado? Ela já tá toda machucada, com lama na cara, sabe? Ele mostra esse lado da super-heroína. Pode ser isso também. Eu acho isso muito bacana. Não é só aquela... O lado emocional do primeiro jogo, apesar dela da Ellie ter uma importância muito foda no primeiro jogo, o lado emocional é dele. E do jogo. E no segundo, para você botar o lado emocional dela, você tem que criar alguma situação que faça ela ter que amadurecer. Eu acho que a ideia básica mesmo seria matar o cara.
Aí é uma discussão. A minha discussão é o momento da ação, nem a ação em si. Matar o cara pra mim não tinha problema, não. Mas o Eu momento da ação. sabia que iria acontecer. Sim, mas eu entendi. Até pra amadurecer ela, por exemplo. Eu gosto muito. Eu não gostava tanto da personagem do primeiro jogo, e no segundo eu tive uma outra visão dela. Isso eu acho bacana. Isso é um elogio que tem que fazer ao jogo. Mas, sim, jogo sensacional pra mim, assim. Tirando os probleminhas ou outro, pô. Eu chorei com o tempo. Tirando esse começo, eu acho que não tem o que discutir, né? Você pode até não gostar do jogo, mas você entende a importância que ele teve nos sentidos narrativos para os jogos. Por exemplo, o jogo do God of War de 2018 é muito inspirado em The Last of Us. Você olha assim, não, peraí, isso aí tá meio estranho, isso aí, hein? Isso aí tá meio Ctrl-C, Ctrl-V, hein, Sony? Virou a Fórmula Sony, né? Virou até nome isso, Fórmula Sony. Mas aí eu acho interessante também que eu brinco aqui que eu sou o cara do cinema que tá indo pros games. Eu acho que essa merda dessa pandemia fechando o cinema pra caraca fez muito galera do cinema acompanhar o lançamento dessa porra, até mesmo pela estrutura filmográfica, né? Cinematográfica do jogo. Acho que isso também deve ter aumentado um pouquinho a popularidade dele. Sim, cara, tu vai ver, daqui a pouquinho já tem vídeo no YouTube, filme completo de The Last of Us, só com as cutscenes, tá ligado? Só com as cutscenes, já vi muito isso. Só as cutscenes do jogo pra você entender a história. Letras.mus, aí tava lá, músicas mais acessadas, Take On Me, L. O pessoal já tá tirando tudo, né? Já tá tirando tudo que é tipo de música lá, Pink Floyd, aquelas ceninhas lá que ela tem que ficar tocando violão em cima. Mas é realmente um jogo que... Pode falar. Eu acho que esse mês é foda pros gamers, né? Porque esse lançamento e o Jedi Fallen Order, que teve na semana retrasada, caralho. A nerdice não teve filme, mas teve um novo, mais recente. A nova fase. Saiu há 2 ou 3 semanas atrás. Foi até antes do lançamento do PlayStation. O que é DLC? Eu tava olhando. Eu sei que saiu um lançamento de um possível jogo de nave, né? Teve um anúncio do jogo de nave que vai ter lá o Star Commander, se não me engano. Então, a demonstração dele. Assim, sim. não tá vendo. Eles fizeram a demonstração, a Disney fez a demonstração. Pegou um estagiário de merda lá da Disney e o cara começou a ficar jogando. Grava o gameplay, ó, animal. Grava aí o gameplay. Não, mas o jogo completo. O cara gravou o jogo completo. Caralho, foi foda. Sim, acho que tá aí. The Last of Us 1 e 2. Para-se 2. Jogaço aí. Galera que não tá fazendo boicote, pelo amor de Deus, galera. Se você não gosta de um motivo do outro do jogo, não faz boicote. A galera tá fazendo boicote de tudo hoje, mano. Pelo amor de Deus. Fala. Eu vou dar ideia aqui, não sei se você vai querer. Lembra que a gente fazia nota pros filmes que saía lá no Nerdice? Sim. Já que não tem filme, dá uma nota aí pro The Last of Us 2. Só o começo, né? Só o começo do jogo? Sim. Eu não joguei. Eu vou dar. Por causa do começozinho, e eu também por causa que eu não comecei a jogar, não joguei o jogo em si, então acho difícil. E também porque eu não joguei o jogo inteiro, mas eu já vou dar 9. 9. Eu acho que eu também vou 9. Porque eu não joguei o jogo inteiro. Sim, mas pelo que eu vi todo. Pelo que eu vi, eu dou 9 ali. Algumas decisões de fã. Aí o lado fã do Eduardo ficou meio irritado, mas eu entendi a proposta e acho que cumpriu bem o requisito. O joguinho sensacional. O Take On Me fez a lágrima cair. Aí, 9 tá bom. E aí? Acho que é isso, né? Comentam bem. Se você quiser um podcast ou um videocast falando especificamente do jogo, e sim, o que a gente achou do jogo em geral, a gente pode fazer junto com o primeiro, fazer um longo, falando do impacto que ele teve nos videogames em si, é bacana, pode ser, escreve aqui nos comentários. Mas então acho que já pode ir para os comentários finais e também para o encerramento, né? Então, fala aí, faz o seu jabá hoje aí. Jabá. Começa no seu propaganda aí das coisas. Vamos lá. Redes sociais, Eduardo Lavinas no Facebook e @Eduardo Lavinas 1 no Instagram, no Twitter e na Twitch. Rapidinho. Você que tá assistindo aí o podcast, tá vendo o vídeo aqui, quer ver o Dudu jogando no Twitch? Não, só comenta os outros.
Por enquanto. Quer me ver jogando alguma coisa na Mixer? Porque aqui eu tenho um Xbox, fica mais fácil fazer na Mixer. Escreve aí nos comentários, beleza? A gente procura fazer alguma coisa engraçada aí, alguma coisa divertida. Mas pode continuar aí. Tá repetindo, Eduardo Lavinas no Facebook, @EduardoLavinas1 no Twitter, no Instagram e na Twitch. E as minhas críticas lá no falalavinas.blogspot.com. Essa semana eu publiquei 3 críticas, né? O Destacamento Blood, que eu tinha prometido semana passada aqui no podcast, o novo filme do Spike Lee já tá lá. O Artemis Fall, que é o lançamento novo da Disney Plus, o primeiro lançamento original da Disney Plus, já tá lá também. E o Voo 7500, que é um filme novo do Prime Video com o nosso hobby, Joseph Gordon-Levitt, que também tá lá. As 3 críticas. E, repetindo, vocês podem me achar nas mídias sociais com @EduardoLavinas1. E você, Bruno? Como é que a gente te acha aí? O que você tá fazendo? Faço uma clássica de sempre, @BAlbuquerqueR22 no Instagram. Pode acompanhar pra mim também aqui pelo próprio Facebook, que a gente sempre marca a gente, nossos perfis sociais no Facebook, durante a publicação do podcast em si. E também no Twitter, que eu também não comento muito, não. Eu vejo mais Instagram, no Twitter eu não comento tanto, não. Mas é isso aí, eu sempre falo alguma coisa sobre o jogo, alguma coisa sobre o filme que eu vi. Eu acho bem bacana isso também. E também eu quero deixar o gostinho a mais aí pra vocês que estão assistindo, que a gente em breve vai ter algumas novidades bem bacanas aqui no nosso podcast em si, que eu acho que a galera vai gostar. Que eu acho que vai ser... Vamos dizer que a gente vai expandir o nosso conteúdo. Talvez seja assim, uma melhor forma possível de falar sem dar spoiler. No nosso episódio que a gente vai fazendo de episódio do dia... O 25º episódio, em comemoração a isso. Daqui a uns 3 ou 2 programas a gente já vai falar sobre as novidades que vai ser bem bacanas aqui também. Então, se você gostou do vídeo, se você gostou do podcast, não se esqueça de curtir e compartilhar, que ajuda bastante a gente a continuar aqui com nossas entrevistas, essas conversazinhas bem bacanas. Se você tem algum tema de possível para que quer que a gente fale alguma coisa, comenta aí embaixo, que também ajuda bastante. Quer ver a gente jogando de novo no Mixer, alguma coisa, acho que seria bacana também, quem sabe. E também nos inscreve aqui, né? Curte aqui a nossa página, nos inscreve, nos segue nos outros agregadores, que a gente já tá em tudo que é agregador agora, não tem desculpa para quem não quer assistir. Então, você tem mais alguma coisa, Eduardo? Ou posso encerrar? Pode encerrar? Por favor, hashtag fique em casa, tá? Quem puder. Por favor, fique em casa. Se tiver que sair, só saia por extremamente social, extremamente necessário. Usa lá a máscara, álcool gel, por favor, não vá pra praia, não vá pra lugar nenhum, não, fica em casa, por favor, pra gente passar por isso logo, na graça de Deus, a gente passar isso por logo, esse momento logo. Então, muito obrigado a galera que assistiu, um grande abraço, beijo, um Star Wars, uma vida próspera aí pra geral. E vamos encerrar o ritmo de